boa noite. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou aluno de pós-graduação pelo Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina. Meu orientador é o professor Norberto Garcia Carrasco, que é quem vai dar a próxima palestra. Eu vou conversar com vocês um pouco, sobre aspectos, uma abordagem integrativa em neurociências e neurofisiologia, comentando sobre a ciência por trás da meditação. A meditação, assim como a acupuntura e outras formas de manipulação do cérebro, e não a acupuntura como manipulação do cérebro, mas técnicas orientais, muitas vezes foram vistas, inclusive pela medicina ocidental, como charlatanismo. E isso tem mudado de alguns anos para cá, porque nós conseguimos agora, com algumas técnicas que são reconhecidas pela ciência ocidental, comprovar o que há milênios monges e médicos orientais já vêm falando. Essa é a capa de uma revista da National Geographic de 2005, e esse tipo de exame tem sido feito em diferentes monges ou meditação indiana ou meditação japonesa, budista, porque eles estão muitas vezes disponíveis e dispostos a colaborar para a compreensão daquilo que eles vêm dizendo ser capazes de fazer. Mas, apesar disso, acontece, por exemplo, em 2004, no maior evento de neurociências do mundo, que acontece todo ano nos Estados Unidos, o Dalai Lama foi convidado a dar uma palestra. Só que muitos neurocientistas que estavam participando daquele evento fizeram um abaixo-assinado para impedir que o Dalai Lama desse a palestra dele, porque aquilo, para os neurocientistas mais conservadores, não devia ser uma palestra dada num congresso científico. No fim das contas, a palestra acabou acontecendo, mas esse Jonathan Knight, na revista Nature, ele publicou uma carta em que, discutindo exatamente esse assunto, ele fala: poxa, depois de séculos de contemplação interna, os budistas dizem saber uma coisa ou duas sobre como a mente funciona. Então, está na hora da gente começar a ouvir o que essas pessoas têm a dizer e deixar os nossos preconceitos de lado um pouco. De maneira geral, existe um mito sobre o cérebro, de que o cérebro ele não se modifica como outros órgãos. Por exemplo, ele não se regenera. Então, uma pessoa que sofre um derrame, ele está afadado a ter aquela alteração. Normalmente, o pessoal está mais acostumado a ver uma alteração motora para o resto da vida, porque o cérebro não se regenera. Bom, não é bem assim. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Quando eu fiz o meu segundo grau, os professores falavam que a única célula do corpo que não se dividia era o neurônio. Hoje a gente sabe que o neurônio se divide. Talvez o que aconteça é que nós não tenhamos tempo de vida suficiente para que os neurônios se dividam na quantidade necessária para recuperar aquela função que foi perdida. Mas dizer que o cérebro não se regenera, que ele não se modifica, isso é mito. E nós modificamos o nosso cérebro a cada dia. Então, desde a mais tenra infância, quando o indivíduo começa a aprender a andar, por exemplo, ele está todo o tempo, por tentativa e erro, modificando o sistema nervoso central. Então, não só o cérebro, como a medula espinhal e o sistema nervoso de maneira geral. Com leitura, o cérebro também se modifica. E aqui já exige um processamento um pouco mais complexo, porque envolve a visão, envolve a interpretação daqueles sinais gráficos que são as letras, a formação das palavras, a sintaxe. Então depende da língua que esse indivíduo fala, qual que é a língua nativa. E além disso, a emoção que aquela leitura traz para o indivíduo. Existem treinamentos também que são treinamentos motores, que modificam o cérebro dos indivíduos. Mais para frente eu vou mostrar um trabalho em que adolescentes que jogavam esse joguinho que é o Tetris apresentaram pequenas modificações na estrutura cerebral. Pequenas modificações, mas que eram grandes o suficiente para serem notadas por exames de imagem como ressonância magnética e exames desse tipo. A prática de esportes, então atividade física, também modificam os nossos cérebros, e eu vou mostrar num outro trabalho também que exercício físico, se você fizer esteira 1 hora por dia, 3 vezes por semana, você modifica determinadas regiões do seu cérebro. E por que não aqui
simplesmente a meditação e a contemplação interna, porque isso não modificaria o cérebro, uma vez que é uma atividade que envolve o funcionamento desse órgão. Existem diversos trabalhos discutindo plasticidade cerebral na literatura atual, tanto em animais adultos, animais jovens, velhos, seres humanos, animais experimentais. E aqui é um desses trabalhos que demonstram como essa alteração acontece. Por exemplo, esse é um trabalho em que se demonstra que durante o que seria comparável ao ser humano ao ciclo menstrual, uma determinada região do cérebro das ratas se modifica. Então, o teste que foi feito nesses três animais é o mesmo. E vocês podem perceber que o resultado, a marcação, é diferente em fases que variam por um dia. Então, supondo que esse fosse o dia 0, esse é o dia 1, esse é o dia 2. De um dia para o outro, essa marcação, essa técnica se mostra diferente, indicando que esse cérebro desse animal, somente por causa da alteração hormonal do ciclo menstrual, que no caso do animal é chamado de ciclo estral, é grande o suficiente, como a gente pode observar nessas imagens. No animal macho não existe essa alteração. Como a gente sabe que neurônios são células que se comunicam entre si. Então, para se comunicarem entre si, elas têm uma porta de entrada e uma via de saída. Aquele primeiro slide que eu mostrei, esse aqui, ele está mostrando alterações nessa via de saída. Mas na via de entrada também há alterações. Então, de maneira geral, o neurônio, a célula nervosa, ela pode se modificar em sua estrutura como um todo. Nesse caso, nessa mesma fase menstrual da rata, me perdoem o menstrual, porque a rata não menstrua, mas comparando com o ser humano, essa via de entrada ela diminui, enquanto a via de saída aumenta. Quer dizer, a célula ela procura um novo balanço de acordo com o tipo de estímulo hormonal que ela recebe. Nesse caso é o que eu tinha falado sobre as meninas que foram testadas com o joguinho Tetris. Depois de alguns meses, 3 meses de prática desse jogo, em um tipo de análise de imagem, como a doutora Vera falou, que o cérebro pode ser analisado ou por eletroencefalograma ou por exames de imagem, em um desses exames de imagem perceberam nessas duas áreas aumento do tamanho dessa área somente pela prática do jogo. Então, dependendo do tipo de atividade que cada indivíduo fizer, ele vai ter uma ou outra área mais ou menos desenvolvida no nosso cérebro. Aqui o trabalho que mostra que o exercício físico modifica o tamanho de uma área chamada hipocampo no cérebro, que ela está muito ligada à aquisição de memórias, especialmente memória espacial. Os indivíduos que praticam esporte apresentam um aumento no volume dessa área. Ou seja, prática de esporte não faz bem só para a resistência ou para a função cardiorrespiratória, faz bem também para o cérebro. E, de maneira geral, qualquer uma dessas práticas depende de você repetir e de você repetir aquele exercício, ou mental ou físico, diariamente. Então, por que a gente não vai pensar que a oração que é feita todos os dias não vai alterar o nosso cérebro? Ou a prática de um esporte, como um garoto treinando futebol, por que isso não irá alterar o nosso cérebro? Altera também. E da mesma forma, a meditação, que nesse ponto pode ser comparada com a oração que a gente está acostumado. Se nós pensarmos na religião católica, onde nós temos o terço, o rosário, em que as orações são repetidas e repetidas e repetidas, isso de alguma forma com certeza altera a função cerebral. Outra coisa que é muito importante para a modificação do cérebro nesse contexto do treinamento é a motivação.
se o indivíduo ele tem motivação, ele tem um objetivo para realizar aquele treinamento físico ou mental, ele consegue atingir o seu objetivo com muito mais facilidade do que a pessoa que simplesmente realiza um movimento. Então foram comparados grupos de pessoas que faziam yoga. Quem fazia yoga dentro do conceito do yoga, tendo o yoga como uma filosofia de vida, foram notadas modificações cerebrais que não foram observadas em indivíduos que faziam simplesmente os exercícios do yoga. Então não é só a atividade física, nesse caso não são só as posturas que modificam o cérebro das pessoas, e sim o contexto motivacional em que esses indivíduos estão inseridos.